Olá, 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 gente! Sejam muito bem-vindos ao CholaCast. Esse é o podcast feito por quatro cholas para toda a comunidade LGBT e o ocasional hétero, né? Bem-vindo também. Vou fazer o quê? Não posso banir. Tem que ter uma Cota cota. hétero. Estão todos convidados, Esse é o nosso gente. primeiro episódio. Esse é o nosso primeiro episódio, um podcast feito por quatro viados para falar as coisas que viado gosta. Exato. Mas nem todo viado. Ou todos viado. Ou todos LGBT. Exato. E o ocasional hétero, que a gente já abriu a porta pra ele, né? Não posso fechar. Bem-vindo. Lógico. Estão bem-vindos. Eu sou o Gregory, sejam muito bem-vindos. A gente tem mais três viados aqui comigo que vão se apresentar pra vocês. Primeiro viado. Oi, eu sou o Felipe, sou um viado da época da Madonna, adoro Madonna, mas também gosto muito de cultura pop, filme, games e estarei aqui para dar a minha opinião sobre tudo isso e um pouco mais. A nossa Chola 2, Igor. Alô, alô, Brasil, sabe quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus. Tudo bom, galera? Eu sou o Igor Luiz, Little Monsters e amante de pipoca. Beijos pra vocês. Vamos que vamos. A Chola número 3, Gui. Oi, gente. Eu sou o Gui. Sou um fã de Madonna, fã de música pop, adoro fofocas, adoro um bom bafom e tô aqui para comentar sobre tudo que eu achar que posso meter o pitaco. Muito que bem. Gente, esse episódio é o nosso primeiro. Mas aí o que vai acontecer é o seguinte. Nesse primeiro episódio, a gente tá desesperado pra vocês conhecerem a gente. A gente quer que vocês saibam mais sobre a gente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai se apresentar como três filmes. Como que é isso? A gente vai mostrar pra vocês a nossa personalidade, a nossa ideia, a nossa mente doentia como três títulos de filmes. Ô, medo. A gente vai falar pra vocês tudo sobre a nossa personalidade através desses filmes. Vou falar que foi Cada difícil, um viu? escolheu três e a gente vai se revezar e a gente vai dar pitaco sobre os filmes dos outros. E Foi difícil chegar nesses três filmes. Eu tive que revisitar todo o meu passado histórico de cinema para tentar me achar ali quais são os três filmes que é importante. Como a gente vê muito filme, e aí você achar três filmes que te definem, não sei, para os meninos, para mim foi bem dificinho chegar neles. Com certeza, foi bem difícil. E eu também queria colocar uma coisa assim que lembrar que todos esses filmes são uma surpresa. Então a gente, em momento algum, conversou sobre esses filmes antes da gravação desse episódio. Então eu imagino que todo mundo aqui vai se surpreender um pouquinho e até achar, de repente, pelo que conhece do outro, que talvez alguma dessas escolhas seja um tanto surpreendente. E acho que vai mostrar aí as nossas visões diferentes das coisas, os nossos interesses por coisas diferentes. Acho que as nossas gerações também, né? Que são diferentes. Então acho que vai ser bem bacana. E vai ser legal. E eu tô aqui pra julgar vocês agora. Adoro. Exato. Espero que tenham feito uma boa escolha, porque eu vou julgar vocês pelos filmes. Na verdade, é surpresa para todo mundo, né? Quero ver. é surpresa, gente. A gente não nem conversou. E eu escolhi o último filme 10 minutos antes de começar a gravar. Essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Você escolheu 10 minutos antes de começar a gravar porque tinha muitos para escolher ou porque foi difícil encontrar esse assim que pudesse falar bastante sobre ti? Eu tava na dúvida. Eu tinha alguns e nenhum, na verdade. Olha, Nossa, Sabe, então, quando você tem todos e não tem nenhum? sei, Tava eu na sei. dúvida, né? E aí foi isso que deu. Foi o que deu pra fazer. Ai, que legal. Curioso para saber. E é muito louco quando a gente sabe que que teve filmes que marcaram muito a nossa vida, mas a gente não sabe que filmes são esses. Exato, isso que eu fiquei procurando. Eu tava no
no IMDb justamente isso, porque tem tantos filmes que marcaram a minha vida, mas você não lembra deles, né? Aí você Sim. começa a voltar, tentar achar quais são esses filmes que de um certo jeito E aí marcou você você. precisa também priorizar a forma com que o filme te marcou. Porque ele pode ter te marcado de uma forma que não é tão relevante assim na sua vida, né? Sim, Sim. causou uma marca, mas tipo, não é uma marca que mudou totalmente sua vida, mas causou um momento Exatamente. importante ali no momento, né? Tô Sim, curioso com pra saber. Ah, certeza. gente, muito empolgado. Vamos começar então? Vamos. A primeira chola pode ser o Gui, então, né? Pode ser. Posso eu? Pode ser Gui. Ah, ótimo. Então tá bom, Se abra gente. pra nós. Então Com vamos calma, lá. com cautela. Nossa, gente, escolher 3 filmes, né? É bem difícil. E, enfim, né? Esse filme que eu escolhi para fazer a primeira citação é um filme que nem é um filme muito antigo. Então, é incrível, né? Como a gente está sempre, sei lá, mudando o nosso posicionamento, mudando as nossas opiniões. Eu acho que esse filme tem muito a ver com, sei lá, uma escolha não é uma escolha de causa, assim, mas eu gosto de ver gays representativos na sociedade, assim, em posições, assim, de destaque. Eu acho que isso me inspira, assim, bastante. Eu não sei vocês o quanto isso é uma coisa porque a gente fala muito de várias outras causas e do quão importante é a representatividade, e eu fico muito feliz quando eu vejo um gay assim representando, mandando muito bem. Então vamos lá, gente, sem enrolação. O primeiro Calma. filme que eu tenho para falar é O Jogo da Imitação. É um filme de 2015. Sim, Olha, sim. passada. Surpresa e É, motivo de a esse- gente existir hoje com toda essa tecnologia, inclusive, né? Pois é, então, gente, esse filme é fantástico. Para quem não conhece, ele tem um enredo que se passa na Segunda Guerra. E tem a atuação do Benedict Uau. Cumberbatch, ou Cumberbatch, não sei como se pronuncia exatamente, mas é um baita ator, na minha opinião, um dos melhores atores assim da atualidade. Sim. E ele é muito versátil também, você vê ele em É o filmes. Doutor Estranho, pra É quem o não Doutor souber. Estranho, excelente, excelente, esse ator é maravilhoso, assim. Pra mim se tornou meio daqueles atores que você já vê um filme, não sei se vocês têm isso, tá, meninas, mas eu Sim. tenho um pouco disso. Quando tem um determinado ator em um filme, assim, eu já, sei lá, eu vou meio que até leio a sinopse, mas acho que já é uma escolha segura. Quando eu gosto do Você já ator, vai quando eu acho que direto, atua, né? não é? E o filme é sobre o quê? Esse filme conta a história do Alan Turing, que é um matemático, que ele foi perseguido, julgado, depois de conseguir decifrar ali as comunicações dos alemães durante a Segunda Guerra. Então, assim, só Foi, pra gente. foi o viado que praticamente resolveu a Segunda Guerra Mundial. Exatamente, que Uau. inventou computador, como, Exato. sei lá, se a Ele gente pode falar inventou, dessa ele forma. decifrou a lógica. E, tipo, Isso, todos um os computadores que a gente matemático, conhece hoje são por causa dele. exatamente. Putz, lembro os boatos desse filme, mas eu não assisti, mas eu lembro os boatos. Sim, é muito louco Assista, isso, né? Você pensar assista. que é E uma aí, chola que começou tudo isso, né? É, uma gay que fez tudo, e aí a rainha foi lá e falou o quê? Tá condenado, vai ser Tá castrado condenado, quimicamente. Ele foi exatamente. Ah, castrado quimicamente nos anos 60, né? Depois de ter resolvido a Segunda Guerra Mundial. Um herói de guerra condenado à castração química, Exato. porque era Exatamente, gay. porque era Mas gay, uau. aí agora gente. nos anos 2000 ela pediu perdão, né? Não, Isso. ela não pediu perdão, ela deu perdão pra ele. Ela deu Ah, perdão pra ela deu ele. perdão. Isso, Ela Ela deu o deu. perdão, ele deu. não era mais considerado criminoso. Nossa Senhora. É, Ah, E é um filme que fala sobre superação, né? Sobre pessoas fora da curva, assim, o tempo todo. Parece que tem que se provar durante todo o filme, né? E depois de todas essas provas, que muitas vezes nem tem a ver com sexualidade, ele ainda tem essa questão relacionada à sexualidade dele, né? O filme nem Pra... foca muito, né, na sexualidade dele, assim, então. depois que termina né, aquela parte da guerra, né? Sim. Também tem vários spoilers aqui para quem não viu os filmes, a gente Olha, vai. gente, é filme de Isso vai história acontecer. real, então não venham me reclamar com spoilers. E é um filme que já tem uns Exatamente. 5 anos, então. Isso, de tá no seu 2015. livro de história, querido. Gente, Exato. esse filme ele venceu de melhor roteiro adaptado no Oscar de 2015, É muito né? bom esse filme, é muito bom. E
Assim, acho que esse filme ele é muito interessante porque mostra o empoderamento dele e mostra ele dominando uma área que tradicionalmente existem muitos homens, né? Que a gente está acostumado a ver os gays aí sempre fora da curva no mundo das artes, né? Vários expoentes gays nas artes e também tem, acho que um pouco não, né? Tem o machismo super abordado nesse filme com a personagem da Keira Knightley, né? Que é Sim. uma mulher que tem Uhum. que fazer lá as provas para entrar e toda hora, até para os pais dela, ela tem que mentir, né? Para conseguir fazer parte daquilo tudo. E é chocante que toda essa genialidade dele é anulada, né, pelo fato dele ser gay, dele ser homossexual, né? Ele sofre até chantagem, né, durante o Exato, né? filme. Então é muito louco, né? Tipo, Então, ele assim, isso me foi, marcou. enquanto ele foi útil, né? Exatamente. E aí a gente passa a refletir sobre uma série de coisas, né? O quão estúpido e ingrato a sociedade, a humanidade pode ser, né? E aí deixa esse quê de esperança, né? Porque a gente já comentou ali que a rainha concedeu perdão a ele, não, né? Ele foi perdoado pela rainha, não sei. Isso, ele Agora foi já no perdoado século XX, pela, né? É. pela rainha. Do jeito Reconhecido, errado, talvez. eles tentaram, É, tentaram corrigir, né? não é? E É assim, que, gente, tipo, por que quando que ele foi condenado, né? Ele foi condenado por um crime. Era crime ser homossexual, né? O comportamento, Sim, como é o sim. nome? Eu esqueci, tinha um nome isso daí. tinha Enfim, um era um nome? comportamento repreendido criminalmente. Sim. Exatamente. Criminalmente. Nossa. Uhum. É, é absurdo mesmo. E assim, por que E que esse aí ela filme. concedeu o perdão pra ele deixar de ser criminoso, né? Mas, tipo, É, o exato. crime não fazia Gente, sentido também, para um etc. cara que fez um favor desses, né? Tipo, poupando ali milhões de vidas, fazendo com que a guerra terminasse muito antes do que poderia ter, dos Ah, né? anos ali que poderia ter levado, né? Sim. E assim, por que que esse filme me marcou tanto? Por que que ele representa tanto para mim? E por que que eu acho que falar desse filme faz com que as pessoas possam conhecer de repente um pouquinho de mim? Porque eu acho que nesse momento, eu acho que, para mim, pelo menos, é muito importante ver gays se estabelecendo em lugares e posições, sabe, e assumidamente gays, tá? Assim, em lugares e posições que, sabe, como presidência de empresas, lugares de comando, sei lá, prefeitos gays. ah, Quem sabe um dia a gente encontra aí um presidente gay. Eu não sei se tem Sim. algum lugar do mundo, talvez que tenha, mas assim, Tem eu o acho que isso é primeiro-ministro, né? tem o É, tem o primeiro-ministro, É de primeiro-ministro. Mônaco, se eu não me engano. Acho que é sim. rico. Teve o candidato dos Estados Unidos, né, à presidência também agora, né, Isso, que era gay exatamente. também, né? Então, isso para mim é uma bandeira, sabe? Assim, vendo gays que sejam representativos, sabe? Porque durante muito tempo no mundo corporativo falou-se que, sei lá, a vida do gay nas empresas tinha teto baixo, sabe? Tinha um cargo X que você poderia atingir, mas você jamais seria abertamente gay e presidente de empresa. Então é bom ver que isso está mudando. Eu acho que esse filme traz essa representatividade de mostrar que sim, sabe? Tipo, não que tem gays que são muito bons, mas que existem gays que realmente mudam o curso da história, assim. Então acho que é isso, assim, acho que talvez essa seja a minha causa do momento, né? Não sei. Sim. Causa, assim, mas assim, uma coisa que talvez eu acho que é muito legal a gente bater palma para os representantes aí. Com Lindo, certeza. lindo. Igor, você quer ir agora? Vamos de filme. Eu também custei muito achar os filmes, assim. Tinha alguns que, ao mesmo tempo que parecem muitos, parece nenhum. E aí eu fiquei em dúvida entre. Exatamente, eu fiquei assim. Então. E aí, para essa primeira categoria de indicação, eu fiquei em dúvida entre dois filmes. Por um fato de ser de ser o primeiro filme que eu assisti em videocassete, né? Hum, Então, lá da época, videocassete, e eu tinha só um videozinho cassete, que era o filme da Pequena Sereia da Disney, que eu fiquei até em dúvida em escolher ele, mas eu escolhi Harry Potter,
por uma questão de que é uma saga que literalmente atravessou a minha geração, assim. Então, o Harry Potter eu comecei assistindo em fita cassete e terminei assistindo no cinema. Que legal. E aí para mim é um filme que me marca muito por esse motivo, assim. A gente cresceu tecnologicamente, até dizendo, com Harry Potter, assim. Então, eu fui do videocassete pro DVD e eu lembro nitidamente, tipo, quando eu tava indo pro cinema assistir e pensando, caraca, mano, eu comecei a assistir Harry Potter em videocassete. Eu não sabia que você tinha chegado a pegar a época do videocassete. Então, a gente sempre foi uma família desprovida de tecnologia. Então, acho que quando chegou o videocassete pra gente, o pessoal tava começando a ter DVD, assim. E aí, enfim, mas eu acho que eu ainda peguei o finzinho porque ainda tinha locadoras. Eu peguei. Ainda foi sortudo. Não, a gente também. Bom, eu nunca tive videocassete, eu alugava pra assistir na casa do Gui, mas a gente pegou bastante a época do videocassete, de locadora e tudo. E Harry Potter é isso mesmo, né? Porque atravessou, se você contar, mesmo dos livros até o último filme, é uma geração inteira praticamente que tem Harry Potter, né? Sim. Acho que Harry Potter, é o que eu estava falando esses dias, ele se tornou maior que a J.K. Rowling. Então a gente vai fingir que a J.K. Rowling não escreveu o Harry Potter. Quem é essa? Quem é essa? Não, o Harry Potter foi escrito pela Hermione, então ele se tornou. Porque eu tava até falando, mas eu acho que o Harry Potter se tornou tão grande, ele é tão importante para a vida das pessoas. Que, tipo, pra mim, é isso. Cada pessoa tem uma história com Harry Potter, né? Então, eu acho que ele é muito importante, assim. Ele atravessou muitos anos na vida das pessoas, né? Sim, com certeza. Demais. Eu acho que ele influenciou, inclusive, que é o que a gente vai ver daqui uns anos, escritores, além de leitores, novos leitores, muitos escritores sendo formados por causa de Harry Potter, né? Cineastas também, né? Harry Potter é um filme verdade. atemporal, assim, enfim, ele é antigo, mas ao mesmo tempo ele é tão atual, e aí todo mundo conhece Harry Potter, saca? Exato. As crianças de hoje conhecem Harry Potter, e os pais das crianças são muito fãs de Harry, estão todos Potterheads. Todos os eventos de anime, de geek, de séries, de filmes, de qualquer tipo de gênero cinemático diferente, tem sempre a abordagem tema Harry Potter. Isso é muito, muito, muito louco. O quanto você sabe quem que escreveu o livro conseguiu ser perspicaz É porque a mensagem é muito boa também, né? Uma mensagem de aceitação do próximo, do diferente, né? Então, a mensagem também do Harry Potter é isso mesmo, tipo, a pessoa que escreveu não é a mesma que existe hoje, mas os pensamentos dela da época realmente eram muito positivos, assim, né? Porque tem cada livro, cada filme tem uma mensagem de aceitação importante, né? Demais. E uma das coisas que eu cresci muito com o Harry, assim, tem essa questão familiar, assim, né? Tipo, meu pai... Enfim, eu não tive pai desde a infância. Meu pai deixou minha mãe grávida. E aí, minha avó me criou. Então eu não tinha nem a presença da minha mãe, nem a figura do meu pai. Sim. E aí, o Harry também não tinha. Tem uma identificação aí, né? Então, tipo, eu lembro que eu assisti no videocassete e fiquei, tipo... Meu Deus do céu, ele é igual a mim. Sim, e aí, por muito tempo, eu acreditei que eu fosse um bruxo. E eu esperei a minha cartinha de Hogwarts chegar. E eu fiz 18 anos e não chegou. E eu falei, poxa, pensei que meus pais tinham sido tirados porque eu não porra. Quem não, né? Quem nunca esperava a cartinha do Harry, né? Posso ir agora? Pode. Fique à vontade. Meu primeiro filme é um pouco pesado. Porque eu, uma gayzinha, crescida na igreja. Minha família não era católica fervorosa, mas era católica. A gente não ia todo domingo na igreja, mas eu fiz. Me fala o seu currículo dentro da igreja católica, Então, por a favor. gente não ia todo domingo na igreja, mas eu
fiz catequese, eu achava que isso fazia parte do currículo escolar. E aí eu fiz catequese. Fez de trouxa. Fui de trouxa. Ó, amado. Eu era catequista. Consagração, que é uma segunda catequese. Eu fiz Meu crisma. Deus. Só eu na minha família fiz crisma. Eu participava das missões que tinha. Eu ia nas procissões. Então eu era muito gayzinha. Eu era muito cristãozinho, né? Se eu não tivesse me descoberto gay, eu teria virado padre. Deus me Meu livre. Deus, sério? Olha. Então Que quando medo. eu me entendi como gay, foi aquela primeira coisa que veio tipo, vou pro inferno. Uma coisa bem condenada, né? Tipo, me condenando. Então, foi bem difícil me aceitar. E aí eu comecei a procurar muitas coisas na internet para tentar me entender e me dei de cara com um filme que todos os gays que eu estava descobrindo que todo mundo tinha encontrado esse primeiro filme, que é o Prayers for Bob, Orações por Bob, né? E é um filme muito tocante e tem um pouco essa pegada religiosa, assim, porque, como vou dizendo, não é spoiler, porque esse filme já tem mais de 15 anos, então não tem spoiler para esse filme, tá? Ele é um menino que se descobre gay e ele também é de uma família bem religiosa, muito mais religiosa. A mãe dele frequenta a igreja, acho que é pastora lá nos Estados Unidos, tudo. Ela não é pastora, mas ela é beata, ela é beata. E aí, quando ele se descobre gay, ele entra em conflito com a mãe. A mãe rejeita ele, fala que ele tem que se curar, fazer todos os procedimentos que ela entende que são legais, né, para o filho não ir pro inferno, tudo. Tem muitas vezes que ela fala, eu preferia que você não existisse do que você fosse gay, todas essas coisas bem taxativas, né? E o menino tem um relacionamento, o primeiro relacionamento dele, ele se frustra com o primeiro relacionamento dele e ele comete um suicídio. Nossa. E nisso a mãe dele se culpa pela morte do menino. Então ela começa a entender, a buscar, a tentar entender o que ela errou, como acontece isso. E ela começa a ver para ela se entender, a ver algumas falhas na Bíblia de coisas que pregam, que é o que prega muito sobre contra a homossexualidade. E para mim foi importante nisso, porque aí eu acabei me ajudando a me aceitar com essas falas da Bíblia, e ela, inclusive, esse caso é real, ela é uma das mulheres que começou as marchas das mães LGBTs nos Estados Unidos. Então, depois de que ela precisou perder o filho dela para poder aceitar os gays, e aí no fim ela virou missão da vida dela ajudar muitas mães a aceitarem seus filhos. Então esse filme ajuda tanto mães quanto gays, né, pessoas LGBTs que também são mais próximas da religião, né? Então isso para mim foi muito importante esse filme para eu poder me aceitar como um homem gay, assim, me ajudou bastante esse filme. Então, É baseado em fatos reais, então. é baseado em fatos reais, é muito bom. Um filme lindo. pesado por toda essa lá, mas no fim você Pesado. fica bem assim, porque realmente mostra para a mãe, mostra um pouco a hipocrisia da igreja. Então a mãe mesmo ela começa a se questionar. Tem um discurso que ela faz na igreja, nossa senhora, que você assiste e você chora assim, de tão bonito que é esse discurso. Ela Que falando legal. sobre, vocês ficam pregando isso, meu filho era só um menino bom, que só queria viver. É maravilhoso. Esse discurso tem na internet, se você jogar discurso é da Susan Sarandon, discurso mãe Praise for Bob, vai estar disponível. Assista e que chore, bacana. mas assista o filme também, que o filme é maravilhoso. Adoro filmes de transformação, assim, de pessoas que se transformam, né? O caso dessa mãe é de transformação, né, gente? Transformação Você tá total. dizendo. Assim. Claro que teve um sofrimento super profundo aí que motivou essa transformação, mas é muito emocionante. Só de você falar, eu não assisti o filme, mas parece muito emocionante. Assim. Nossa, só de falar eu já quero assistir, saca? É muito bom, assim, porque realmente é um filme que você fala, gente, é isso, né? Quer dizer, às vezes algumas famílias precisam viver o pior para poder entender, né? Então, é o que ela sofreu. No fim, ela acabou. Aí você começa, sei lá, até viajar um pouco, assim, que talvez a missão do filho dela era essa mesmo, sabe? Fazer com que ela ajudasse outras milhares de mães, né? Porque ela acabou ajudando milhares, e até hoje ajuda milhares de mães a aceitar outros milhares de LGBTs também, né? Então a gente pensa, às vezes a missão dela, do menino, era essa, né? O meu primeiro
Vai ser um choque pra todas, eu acho. Oh, meu Deus. Eu já tô em choque aqui com os outros dois, mas. O meu vai ser um choque, porque eu vou cortar completamente o clima de vocês. A gente tá no clima sério aqui. Mais do que Harry Potter, eu cortei com Harry Potter. Ai. Vamos lá, as patricinhas de Beverly Hills. O meu é Jurassic Park. Uou! Olha, interessante. Eu não esperava por essa. Eu esperava, né? Muito surpreendente. Esperava. Você esperava? Eu esperava, porque eu sei que esse filme é super importante pra você. Mas conta sua história. Gente, esse Ai, que filme foi o que me mostrou as possibilidades da arte do cinema. Uhum. Porque, tipo, é extremamente grandioso. Eu era uma gayzinha, assim, de, sei lá, 7, 8 anos assistindo isso. Um monte de dinossauro, gente. Spielberg. E foi a primeira fita cassete que eu me lembro de ter ganhado, tipo. Ela era uma caixona cinza que parecia um fóssil. E aí você abria ela, tinha lá a fitona amarela da Universal. Eu não Uau. conformo de você ter perdido isso, porque isso seria valiosíssimo. Eu não hoje. sei onde tá essa fita. Nossa, demais. Era uma caixa linda, assim, parecia um fóssil. E quadradona, assim, grandona, grossa. Que legal. Você abria, tinha 6 metros de capa e 10 centímetros de fita. Era maravilhosa essa caixa. E foi o meu primeiro contato, assim, de cinema, de ficar Embasbacado. horrorizada, embasbacada, chocada. Você assistiu no cinema ou só na cassete mesmo? E me dizem, minha família diz que eu assisti esse filme no cinema, Você não lembra. mas eu não lembro. É. Eu lembro só de assistir em casa, tipo, todos os dias eu assistia Jurassic Park. Até hoje, se deixar, você assiste. Né? Eu assisto, eu amo Jurassic Park. Steven Spielberg virou referência de cinematografia pra mim desde aquela época. Era o único nome que eu conhecia de diretor De cinema. até, tipo, eu fazer 20 anos. Sim, sim. Era o único que eu sabia por nome, era Steven Spielberg. Era o único nome que eu conhecia. E é isso, tipo, é um filme que me marcou muito com ficção científica também, porque sobre as possibilidades de fantasia. Beirando a realidade ali. Exatamente, Né? assim, esse foi o que definiu a ficção científica pra mim. Sim. É um filme incrível, né, Greg? Assim, foi revolucionário na década de 90, né, esse filme. Exatamente, e tipo, todos os efeitos práticos, tipo, ele criou aqueles dinossauros de verdade, tipo, tinha gente lá dentro andando como com a maquiagem, com as peças, como é o nome as próteses, né? Ai, saudade dessa magia do cinema. Sim, e ele criou uma geração de crianças que começaram a admirar dinossauros. Exatamente. Porque, tipo, antes de Jurassic Park, a gente não tinha. Ninguém falava falava sobre de dinossauro, E, tipo, né? ele Exatamente. mostrou essa. Isso é ficção, mas apresentou pra muita gente, tipo, a ciência, né? Sim, exato, por trás de tudo. Ele fala sobre DNA, ele fala sobre fósseis, ele fala sobre as eras. Como é o nome? Jurássicas. Paleolíticas. Ele fala. Então, ele ensina sobre as eras da Terra. Sim, sim. Não, e o mais importante é que ele meio que, entre aspas, descobriu os dinossauros, né? Pro entretenimento. Exatamente, né? pro entretenimento. Porque antes de Jurassic Park, ninguém nem ligava pra dinossauro. Ele que né? colocou isso lá na telona e falou, gente, é possível fazer muita coisa. Sim. Eu vou te falar que eu li o livro é bem pesado e violento mesmo. O filme é muito. Então, muito ele tem essa pegada de, tipo, suavizar a violência. suavizar a violência. Na verdade, ele emotiva a violência. Ele torna tudo muito mais emotivo. Ou deixa cômica, né? Que na cena do cara sendo comido. Exatamente, na privada. Gente, o homem tá uma morte. O dinossauro tá comendo o homem pela metade. Ele comeu metade, depois comeu outra metade. Exato. E ele faz a cena ficar engraçada.
Ele faz duas crianças ser perseguida por por um tiranossauro ficar engraçado. Exato. Você E tá pra mim tem as entendendo? melhores cenas do cinema, que é a cena do copo tremendo com A água. cena do copo é icônica. Ai, Tem gente. cena Aquela cena, icônica a cena da nesse. pegada pra mim é muito boa. Sim, é muito boa. Tem cenas maravilhosas assim, né? E eu, boa criança viada que sou, eu amo a Laura Dern A desde Ellie, Jurassic Park. É, Laura Alissa. Dern Ellie, é Ellie Sattler, icônica. Sim. Laura Dern faz tudo, pisa. ela é Ela maravilhosa disse nessa gay adaptação. rights, ela disse trans rights, ela disse lesbians rights. Você tá entendendo? A Laura Dern faz tudo desde o Jurassic Park. Ela é maravilhosa, ela é rainha de tudo. E eu, criança viada que era, pegava aquela cena dela correndo pela selva e imitava dentro de casa. Você tá entendendo? Que eu emulava a Laura Dern fugindo de um Velociraptor Dentro de casa. dentro da selva, só que eu Nossa. imitava ela dentro de casa. Eu era uma Gente, criança viada graças a Laura Dern. com dotes Olha o artísticos. que você fez. Que interessante. Isso eu não Laura sabia. Dern fez tudo pra mim. Eu só sou o viado que sou hoje graças a Laura Dern. Chiclete. Gente, que revelação. Nossa, e Laura Sim. Dern, né? Laura Assim, Dern eu fez jamais pensaria. Enquanto a gente tá aqui Eu, nas divas, assim, nas divas pop, tudo. Laura Dern pra mim é tudo. é representatividade de Na minha, Laura Dern. na minha família inteira. Muito bem. Vamos pra segunda rodada? segunda Vamos. rodada. Ih, começa de novo. Então vamos lá, gente. Segunda rodada, segundo filme. O meu segundo filme, gente, ele é um filme muito bom, um filme que eu gosto, guardo no coração. Talvez vocês não conheçam, mas é um filme que, assim, foi para mim talvez o primeiro contato mais denso com o que eu chamo de grande diva do cinema, aqueles, né, bem pretensioso, né? Mas ela é, eu acho que vocês vão concordar comigo. Se não é a única, é uma das, Ai, né? meu Deus, Claro, vem aí Britney uma Spears. das. Ah, Ai, meu gente, Deus, é não. Crossroads. Ai, Como meu Deus, é vocês por ler. adivinharam, gente? Não é Como? glitter, não, né? Não, não é, gente, não é glitter. Gente, o nome do filme é Um Amor Verdadeiro com a estrela Meryl Streep. Então, é um filme de 98, eu era adolescente. E foi assim o primeiro contato que eu tive, não o primeiro filme que eu assisti com ela, porque tinha uns clássicos de Sessão da Tarde que sempre Mudo no Google bombavam. agora. É, mas é um filme muito bonito, assim, pra mim, que adoro um drama. Eu sou a pessoa dos dramas, talvez até aqui no nosso Cholascast eu seja a pessoa dos dramas, talvez. E, gente, um filme cheio de bons diálogos. Ele, eu acho que traz uma reflexão sobre julgamentos que a gente faz e julgamentos dentro da própria família, porque é um filme com a Mary Streep, com a Renée Zellweger. A Renée faz papel de filha da Mary Streep. É um filme que não teve uma grande bilheteria assim no cinema, pelo que eu pesquisei. Até fui dar uma olhadinha hoje, não foi um filme tão falado assim. Acredito Eu que a não Mary, lembro desse filme. a Mary foi indicada ao Oscar, eu acho, de 98 ou de 99, talvez. E ele fala de abrir mão da vida profissional em ascensão, assim, para dar conta da vida pessoal. Na verdade, o que acontece? A Mary Streep, ela é diagnosticada com câncer e a Renée tem que abrir mão de uma carreira promissora no jornalismo para cuidar da mãe. Só que ela não tinha uma relação muito boa com essa mãe. Ela achava que a mãe dela, que era uma pessoa super dócil, dona de casa, aquela coisa toda, era uma pessoa muito passiva em relação à vida, assim. E ela gostava e admirava o pai. O pai, sim, era um ótimo profissional, um professor universitário, escritor de livros, um romancista. E ela tem no pai, então, uma figura ali exemplar, tinha o pai como um ídolo, e ela é obrigada, né, já a contragosto, a abrir mão ali da vida profissional e cuidar da mãe doente, e nisso acaba criando uma relação e conhecendo o outro lado da mãe, o quão essa mãe foi dedicada a vida inteira, o quão essa mãe foi maravilhosa e abriu mão dos próprios sonhos
para dar conta da família, e o pai não era tudo aquilo que ela imaginava, assim, ela se Imaginava, né? decepcionou muito com o pai, descobriu uma amante do pai, né, que ele pegava alunas de faculdade, enfim. Sim. E tem todo esse choque, assim, é um filme muito lindo, assim, eu achei muito lindinho, um filme com ótimas atuações, ótimos diálogos. E por que que eu acho que ele tem afinidades com a minha vida, além de me apresentar a Meryl Streep, que depois, né, se tornou talvez a minha atriz favorita. Acho que Não é? Então acho que todo mundo tem um filme da ela Meryl, hoje, tipo, a Mary né? é a atriz preferida de todo mundo, né? Não é? E todo mundo simpatiza, pelo menos, com aquela figura, né? Eu acho, Sim, não sei. sim. Acho que a grande maioria das pessoas simpatiza. Então, primeiro é drama, né? Eu amo drama. É, Aí conheci um pouco mais desse ícone, que é a Meryl Streep. Então, foi a porta de entrada tanto para o drama quanto para os filmes dela. E eu acho que deixa, assim, uma mensagem muito bacana de que eu acho que as pessoas, mesmo as pessoas próximas que a gente acha que conhece muito, essas pessoas sempre mudam, sempre tem mais a conhecer dessas pessoas, sempre tem um outro lado. E eu acho que às vezes a gente também escolhe enxergar só um lado das pessoas, sabe? Por mais que a gente Sim. ache que tem intimidade, por mais que seja uma mãe, por mais que seja uma pessoa assim da família, a gente escolhe enxergar um lado e enviesar o nosso olhar para aquelas características que, sei lá, que a gente resolveu enxergar. Na verdade, não. Mesmo quem está muito próximo pode surpreender a gente com o outro lado e pode fazer a gente mudar de ideia a respeito de, sei lá, tantos julgamentos e pré-julgamentos que a gente faz. Então, assim, além de ser um filme lindo, é um filme, assim, que falei, nossa, eu amo drama, eu choro muito. Eu chorei esse filme, choro muito vendo Eu vou dramas. assistir, porque eu não lembro. Eu adoro a Mary, É mas um eu não filme lembro de que ter assistido esse filme muita dela. gente, não é um grande, assim, sucesso da carreira dela, mas é um filme que eu acho muito bonitinho, muito fofo. Se você tiver a fim de se emocionar, assim, acho que Vale a pena. vale a pena, vai gostar. E é um filme, assim, que me apresentou, assim, falei, nossa, agora eu quero ver tudo dessa mulher, assim. Basicamente isso. Foi o primeiro filme que você viu da Meryl Streep? Não, o primeiro filme que eu vi da Meryl Streep, gente, é um filme tosco. Que depois vendo a biografia dela, assim, eu acho que foi uma época que ela resolveu sair um pouco dos dramas e ir para filmes hollywoodianos, que se chama Ela é o Diabo. Gente, uma comédia que foi clássico da Sessão da Tarde na década de 90. A Mary é uma vilã, né, uma escritora, eu acho, riquíssima, que acaba se envolvendo com um homem casado. E a mulher desse homem casado, ex-mulher desse homem casado, resolve se vingar da Mary, por isso que se chamou Ela é o Ela é o Diabo. É um diabo. filme engraçadíssimo, assim, icônico também da década de 80, com várias cenas engraçadíssimas. E não tem também nem como ficar com tanta raiva da Meryl, assim, porque é tão engraçado. Mas esse foi o filme talvez que me fez assim com um olhar mais maduro, né? Acho que eu já tinha 16 anos nessa época, então era me fez olhar com um olhar mais maduro assim para dramas, saber mais aquilo que eu gostava no cinema. Então é isso. Vamos lá então pro meu segundo filme? Vamos. Segundo o Igor. Meu segundo filme. Também, óbvio que eu fiquei em dúvida entre dois filmes, mas esse é muito importante, assim. Acho que ele já tinha ganhado antes de disputar com outro filme. É, por dois motivos. Um é como eu achei ele, porque na feira tinha um cara que vendia DVD a R$ 1. E aí, DVD pirata. Ai, meu Deus, eu funk. Mas todo mundo aqui tinha pirata. Genérico, né? Genérico. É. E um DVD Como é que pirata. fala o controle lá? Quando a gente vai comprar controle, que o moço fala o paralelo. Paralelo, É o é. mercado Paralelo. paralelo. Era um DVD paralelo. Então, eu tinha um moço que vendia DVDs paralelos. E enquanto normalmente eram R$ 3 a R$ 5 uma unidade, na feira você comprava um por R$ 1. Que chincha. E, e uma vez eu fui e vi esse filme lá. Ele colocava uma lona no chão, colocava vários filmes. E eu vi o filme e admito que a capa me chamou um pouco a atenção e por ser filme brasileiro. Eu tenho uma paixãozinha por filmes brasileiros. E o nome do filme é Tatuagem.
Ai, nossa Maravilhoso! senhora. Amo esse filme. Eu não assisti esse filme, mas tá na Não minha lista. conheço. E foi a nossa Não, empresa que fez, é, a empresa que a gente trabalha que fez. gente, Hilton Lacerda nunca ganhou tanto o meu respeito. Nossa, é um Hilton, filme que eu tenho muita vontade de assistir. Gente, é maravilhoso. Eu ai, assisti. Ai, concordo. eu Parabéns. sou apaixonado por tatuagem. Quantos anos você tinha, Igor? Quantos anos eu tinha quando descobri tatuagem? Ai, não faz pergunta difícil. Porque é meio proibidão esse filme, né? Ah, pra quem? O filme é lindo, ele é muito bonito, ele é muito poético. A própria cena de sexo ela é muito linda. Mas sim, eu era de menor quando eu descobri tatuagem. Eu era do teatro também, então, Ah, sim. enfim. Que é um filme que se passa durante a ditadura militar. E aí tem um grupo de teatro cabaré do Nordeste, bem ousado, com uma performance bem política e, e liberalista, assim. E aí tem a história de um garoto que acho que é, É o Jesuíta Barbosa. isso, é o Jesuíta Barbosa, que ele tá no, enfim, ele está no exército e aí ele E eu vai vou visitar. dizer, mamaria sim. Quem não, né? Nossa, é mesmo, gente, isso que eu ia falar, né? Quem Menino. não, Eu né? vou sentar nele. Quem não, Em né? off, Uhum. sim. Enfim, e aí ele vai visitar o cunhado. E aí ele conhece esse grupo de teatro e aí ele se envolve com o cara que lidera o grupo de teatro. Enfim, tentando dar todos os spoilers. Mas é muito louco porque tem a questão do grupo de teatro, que é um grupo de cabaré liberalista, atrevido durante a ditadura militar, e tem o jesuíta. Ai, meu Deus, já tô até suando aqui. Que enfim, vive um romance com esse cara, enquanto ele também está no exército e tem que lidar com, enfim, com toda essa rigidez, enfim, Legal. e essa repressão, né, que existe no militar e ainda mais em plena ditadura. É um filme Hum. lindo, é um filme poético, mas ele não é um filme que viaja muito na poesia a ponto de deixar o filme interpretável. Ele é um filme que ele te dá a história que ele que ele está contando, você entende qual é a história e os caminhos que ele está tomando. E o filme tem um desfecho que para mim é bem especial, assim, sabe? Como tudo caminhou para chegar no final do filme, assim. E tem a trilha sonora do meu marido. Ele não sabe ainda que ele é meu marido, mas ele é. Que é Johnny Hooker. Ah, o Johnny Hooker. Johnny Hooker. Ai, gente, é só isso. Eu morro de amores por esse filme. Para mim é um dos melhores filmes do cenário brasileiro. É um filme muito importante na questão de segmento artístico, até mesmo porque o meu professor, que, enfim, eu tenho há anos com ele é de Pernambuco, enfim, e aí as peças dele são sempre desse, enfim, dessa mesma Essa estrutura, escola, sabe? né? Essa escola. Enfim. E, então a minha formação teatral vem um pouco do que o grupo de teatro faz. E, enfim, e além de tudo tem um romance LGBT lindo e. Ai, o quartel pega fogo, socorro. E várias rolas. Ai, gente, acho bonito quando coloca o corpo mesmo. A louca. Sim, sim. Ai, que legal, gente. De um jeito normal, né? E admito, finalizando aqui minha fala, que pra mim é a cena de sexo mais insuperável do cinema, assim. É a cena de sexo mais Caramba, É Nossa, bonita. que belíssima. legal. Eu acho a cena mais bonita, mais real, ela mais crua e sentimental ao mesmo tempo. Que legal. Vou assistir e depois vou comentar com você. Por favor, faça isso. Eu?
Pode ir? O meu segundo filme, para não ficar tão pesado como estava no primeiro, né? Escolhi um filme um pouquinho mais leve. É um filme que acabou me inserindo no mundo da tecnologia, no mundo da nerdice, e era meu sonho ter aquele sobretudo do começo dos anos 2000. Eu trabalhava já, era estagiário de tecnologia e trabalhava ali no Largo do Arocho, numa empresa ali no Largo do Arocho, onde tinha muitas empresas de tecnologia e todo mundo só usava o sobretudo do Neil. E meu sonho era ter aquele sobretudo. Então, um filme que me marcou muito é Matrix, o primeiro Matrix, que é o único que importa, né? Ele é O maravilhoso. único válido. O único válido. É um filme que, quando eu terminei de assistir aquele filme, eu falei: X, gente, mas aonde vai essa história? É o primeiro filme que deixou um plot que eu tinha assistido, que deixou um plot twist para o segundo. E aí eu comecei a ir atrás de teoria. Foi um dos primeiras críticas que o Omelete fez de teorias, e eu ia atrás de teoria, eu comecei a tentar entender a tecnologia, tudo, e aí com isso eu comecei a trabalhar com tecnologia também. Então é um filme que eu amo, é um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida. E depois descobri que as diretoras são trans, melhor ainda, engrandeceu mais ainda a Olha, não Matrix, sabia. né? É, As duas irmãs, São as duas irmãs irmãs trans. Wachowski, que são duas irmãs trans. Então é perfeito esse filme, sim. Tanto que eu tô achando um pecado o próximo filme que vai vir, o quarto. Espero que seja bom, mas minha esperança é baixíssima. Mas aquele primeiro. E ele revolucionou tudo, né? As cenas de ação, a cena que eles entram no prédio. revolucionou efeitos Ele revolucionou o especiais. cinema de ação da Ele época. Da revolucionou. época não, né? Assim, De tudo. elas Dali revolucionaram pra o cinema, frente. tipo. Foi aquela Dali câmera pra que frente tudo mudou. congela, né? Sim, Até depois em câmera comerciais de TV, lenta. aquilo começou a aparecer assim, definiu regras, assim, regras não, né? Mas estabeleceu um parâmetro ali de Sim. inovação. Né? E mesmo para ação mesmo, assim, subiu o nível que todo mundo tentou chegar em Matrix, E né? narrativa também, né? Porque elas contam a história, uma história de ficção científica com tecnologia e uma distopia. E depois disso começaram a aparecer milhões e milhões de distopias, de tecnologia Sim. e não sei o quê. E começaram a inserir essas coisas no cinema depois delas, né? E a história de Matrix tem todas, é um filme de ação com tudo isso, mas também tem uma questão de Existe existência, uma né? Tipo, questão ser ou não existencial, ser, né? Exato, filosófica. filosófica, né? Elas se basearam muito em filosofia para escrever o filme também. Exatamente. Então, tipo, tem a ação, é um filme excelente de ação, mas toda a questão de filosófica de, de estamos numa Matrix, o que é real, o que não é. É. E é muito doido isso. Então, é um filme completo, assim, para mim. Eu amo esse filme. E se eu sou geek hoje é por causa desse filme. Nossa, Uau. eu ainda tô impactado que elas são trans. São, Sim. assim, quando elas fizeram o filme, elas não tinham se descoberto ainda. Aí depois a Lana se descobriu primeiro, e depois de alguns A anos. Lily. Quem? Lily. A Lily foi primeiro? Acho que a Lana foi A primeiro. Lana foi primeiro, depois Isso. foi a Lily. A, A a Lily foi Lana a se outra. descobriu primeiro, depois a Lily se descobriu também trans. Então, Que são duas lindo. diretoras trans. E aí eu tava vendo uma entrevista da Lana num documentário que tem na Netflix de pessoas trans, e ela fala que tem isso muito de ela queria inserir mais conteúdos, né? E talvez o quarto filme traga isso, mais conteúdos a gêneros, né? Uhum. Tipo, mas você vê, tem um pouco disso já, né? Nos Já personagens, né? Os personagens já não tem a Trinity mesmo, ela tem um visual mais mais andrógeno, andrógeno, assim, então, né? É exatamente. verdade. Então, minha segunda dica é Matrix. Muito legal, maravilhoso. Muito que bem. Seu segundo filme, Gra? O meu segundo filme é um filme que eu descobri. Eu não descobri o filme inteiro até, sei lá, 2008, 2009. Eu conheci esse filme por referências de outros filmes, outras coisas referenciavam esse filme e eu conhecia trechos dele, porque é um musical de 1978 chamado Rocky Horror Picture Show. Nossa. Picture Ai, Show, desculpa. Sim, sim. Rocky Horror é um filme que, quando saiu em 1978,
ele foi proibido em vários países, porque ele toca muito em temas de sexualidade. E o personagem principal é o Dr. Frankenfurter, que ele canta. Quando ele aparece a primeira vez, ele canta a música Sweet Transvestite. Sim, que é maravilhosa, Que né? é tipo doce travesti. E eu conheci esse filme com você, porque eu não conhecia esse filme. Então, eu conheci as referências, tipo, se você for olhar em vários conteúdos de cultura, Fazem referência a fazem ele. referência a esse filme, porque ele foi muito icônico. Ele foi, assim, detonado pela crítica Assim quando ele como Cats, saiu. ele foi um É fracasso. exatamente, assim Ai, como Cats, Injustiçado, gente. ele é um filme musical, de horror, Péssima bilheteria. de comédia. Exato, né? Vários países bloquearam a entrada desse filme, não podia ter, censuraram. Inclusive o Brasil, esse filme só foi liberado, acho que 20 anos depois, alguma coisa assim. Nossa, Depois da ditadura ainda, ele Nossa Senhora. foi ditadura. liberado. E é um filme que fala sobre sexualidade não apenas LGBT, mas ele fala de sexualidade feminina. Porque tem a personagem da Susan Sarandon, que ela tá casando com o cara lá, o par romântico dela. E só que ela é virgem, ela nunca experimentou sexo. E tem uma música que ela fala sobre sexo, assim, ela vai falando sobre sexualidade, que show. sobre como ela se sente, não sei o quê. E é muito engraçado. Ela fala de um jeito muito bonito sobre as sensações do corpo e não sei o quê. E tem duas que são meio que as vilãs. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas com as mãos. Eu estou sentindo as suas São meio aspas. que as vilãs, porque elas são muito sexuais, assim, elas fazem várias piadinhas de conotação sexual. E no filme, assim, elas ficam observando eles por uma câmera, né? Porque, tipo, vou fazer uma sinopse rápida. Esses dois personagens, que são a Susan Sarandon e o Finn Boswick, eles são o casal que abrem o filme e eles estão num casamento. E eles decidem se casar ali. E eles decidem noivar, na verdade, né? E aí eles querem visitar um professor deles da faculdade, que foi quem apresentou eles. Só que no meio do caminho eles pegam uma tempestade, fura o pneu do carro e eles vão parar num castelo mal assombrado. Que não é mal assombrado porque tem gente lá Tem dentro. gente lá dentro, exato. Só que o pessoal que tá lá dentro é um pessoal muito esquisito. Então eles começam meio que interagir com esse pessoal, e aí eles têm que ficar lá na casa porque não tem telefone, não sei o quê. E aí se desenvolve a história inteira. E tem muitos referências e desconstruções sobre sexualidade que é maravilhoso. Assim, eu acho um filme icônico, visualmente, musicalmente, para o cinema, para a sociedade em si. Tipo, é um filme que chegou atropelando tudo e foi muito mal aceito por causa disso. E é uma coisa que eu tentei meio que acoplar a mim, essa sensação de tipo ser vanguardista e ser falar as coisas pra frente sempre, tentar progredir assim dessa forma, porque tentar criar liberdades para as coisas que começam a cercear a gente, entendeu? Então é um filme que agregou muito esse lado meu de rebeldia contra sistemas e opressões, essas coisas. Legal. Um filme com esse tema nos anos 70, né? Então, isso que eu tava pensando, Exatamente. nos anos 70. E tem uma cena que o Dr. Frankenfurter, que inclusive é o Tim. Esqueci o nome dele, Tim qualquer coisa. Tim Curry. Que ele fez também o It. Ele foi o primeiro It no Ah,
cinema, o primeiro Pennywise. Sim. E ele escolhia sempre esses papéis assim meio esquisito. Sim. A primeira vez que eu vi esse filme, eu falei, gente, que esquisito, não tinha entendido direito, né? Foi no começo do nosso namoro. Mas depois, assim, além de tudo, os números musicais são muito bons, né? São E aí, maravilhosos. todas as Eu ouço referências. a música assim, eu tenho uma playlist só de musicais e tem todas as músicas de Rocky Horror Picture Show. O Glee tem um episódio que faz Tem um menção a episódio esse, de né? Nos Rocky Estados Horror. Unidos, hoje em dia, é muito comum no Halloween ter pessoas se fantasiando, né? E números musicais. Então, esse é um filme que é tão pra frente do tempo dele que as pessoas começaram agora a entender a complexidade dele. Sim. Que show. É um filme que o teatro, não sei, talvez no Brasil não, mas o teatro sempre está fazendo uma ligação com ele, né? Nos Estados Unidos, Nos principalmente, Estados né? Unidos, principalmente, É. sim. Ele sempre tem alguma coisa Esse é um referenciando filme esse obrigatório filme. assistir, acho. Todo, né? Sim, eu também acho. Na verdade, todos os filmes que a gente tá falando aqui são meio São que obrigatórios. mandatórios. Exatamente. Sim. Pode assistir, pelo amor de Deus. Parabéns. Nossa, Legal. eu tô vendo umas imagens aqui, é bem bonito. É super É legal. maravilhoso. As referências estéticas que esse filme criou. Porque, tipo, não existia nada disso antes. As pessoas não Sim. tratavam desses assuntos. Em Falar de 78. travesti. Imagina, há Exatamente. 40 anos atrás. É bom deixar 42 claro, gente, calma, que a palavra transvesti ela tem outra conotação nos Estados Unidos, principalmente naquela época, tá? Sim, Não se trata de uma mulher trans. Se exato. trata de uma pessoa que não se define pelos estereótipos de masculinidade ou de feminilidade da época. Sim. Porque naquela época a gente ainda tinha aquelas regras de não pederastia que existia nos Estados Unidos, que você não podia usar roupas que não fossem determinadas para o seu sexo e etc, essas coisas. Então, tipo, o Dr. Frankenfurter aparece de salto alto e um corset. Ou Uau. seja, feminina é belíssima. Sim. Sim. Última rodada? Feminino e subversivo, né, Greg? Super. Subversivíssimo! O Gui já assistiu esse filme? Não. Na verdade, eu fiquei conhecendo agora por É. vocês. Adorando, aliás, dois títulos assim que eu não conhecia, que é o Tatuagem e esse último que o Greg citou. Muito bem. Eu acho maravilhoso o Rock Horror, gente. É obrigatório, por favor, assistam. Nossa, muito legal. Adorei as dicas. E Próxima aí, a gente vai para a terceira? Próximo, terceira next! rodada. Terceira Vamos lá, rodada vamos e eu começar estou aqui. chegando. Estou chegando com mais dramas para vocês. Mais dramas e Você é filmes velhos. chorosa, né? Já descobrimos Estou quem que é a chorosa. dramática do grupo, Você é né? chorosíssima. Gente, eu choro. E esse foi um filme que eu chorei, gente. Chorei bastante. Filme velho, gente. Filme velho de drama. Acho que vocês conhecem, devem ter assistido também. Philadelphia. Com o Tom Hanks e com o Antônio Bandeiras. Acho que um dos primeiros projetos dele no cinema americano. Se eu não me engano. Acho que eu não estou falando bobagem, que antes ele assistiram? Mas, gente, Nunca assisti. nunca. Gente, é um dos primeiros filmes que eu tenho, assim, lembrança de tocar mesmo nessa ferida do homem homossexual e da AIDS. Que, na verdade, no início dos anos 90, assim, a AIDS estava correndo solta no mundo, né? Então, enfim, não sei se sabia-se pouca coisa, ou então também se existia, acho que não sabiam tantas coisas e um preconceito absurdo, enfim. E o filme conta a história de um homem que tem um relacionamento, né, um casal, que é o Antônio Bandeiras e o Tom Hanks. O Tom Hanks, o ator principal, ganhou o Oscar e tudo mais por esse papel. Talvez um dos primeiros papéis mais sérios do Tom Hanks no cinema. Eu lembro que o Tom Hanks estava bem feliz até com a carreira de ator,
Porque, gente, eu não sei se vocês se lembram dos filmes do Tom Hanks nos anos 80, se vocês já assistiram, mas assim, era Um Dia a Casa Cai, que era um clássico de Sessão da Tarde, Uma Sereia em Minha Vida, e aí ele falou numa entrevista que uma época ele cansou disso, que ele queria outros tipos de projeto e que ele pensou até em desistir da carreira dele. E aí um dos primeiros projetos diferenciados que surgiu foi aí o filme Filadélfia, de 93, que conta a história de um homem que trabalha numa empresa no escritório de direito. Ele é um advogado bem-sucedido e ele contrai o HIV e não consegue mais esconder, porque ele começa a ficar com aquelas manchas, né, na pele, Sim. e aquelas manchas roxas na pele, e aí é desligado do emprego dele por homofobia, né? E assim, gente, o que me comove nesse filme não sei, uma das coisas que me emocionou quando eu vi esse filme há muitos anos atrás, a primeira vez, foi o fato de que dois homens podiam ter um relacionamento e como era um relacionamento de dois homens, assim, foi ver isso sendo retratado. Eu falei, meu Deus, assim, tipo, é possível, existe isso, né? Existe essa conexão. Não sei, é, eu acho que isso me tocou bastante. E como um cuidou do outro, sabe? O Antônio Bandeiras, nesse processo em que a doença foi se agravando pro Tom Hanks, ele foi cuidando do outro, então tem toda essa entrega, então, e aí todas essas coisas que tocam muito, assim, que são muito tristes. Então, para mim foi um filme assim, sei lá, que me tocou de diversas formas. E aí ele ganhou o Oscar, ele tem a canção linda do Bruce Springsteen, que eu não sei se vocês conhecem, que se chama Streets of Qual? Philadelphia. Ah, Streets of sim. Ah, Streets of Philadelphia, Philadelphia é maravilhosa. Sim. que ganhou até o Oscar também de melhor canção. E aí ele vai buscar. E o que que acontece? Ele é vítima de preconceito, né? Ele é demitido por homofobia. E aí ele precisa contratar um advogado para processar a empresa. Nenhum advogado aceita, até que ele consegue um advogado, que é o Denzel Washington. E esse advogado, que é homofóbico, vai defender ele. E esse advogado acaba tendo uma impressão diferente, talvez, do que é ser gay. Não sei, essa é a esperança. Mas eles acabam. O Tom Hanks acaba mudando bastante a impressão dele a respeito dele próprio, né? Enfim, é um filme lindo, um filme comovente. Também chorei horrores. De 1993, super premiado, super recomendo. Um filme que me marcou, maravilhoso, Que gente. lindo. Confesso que eu nunca assisti esse filme porque eu sempre achei que é um filme muito triste. Aí eu nunca me aproximei dele. Mas eu sei que deve ser. Eu conheço toda a história dele também. Tom Hanks realmente ganhou o prêmio e tudo. Exatamente, e eu acho que o Tom Hanks também levantou um quê, né, que era aquela coisa, é ótimo para um homem hétero interpretar um gay porque ele pode ser premiado, né? Um papel de Sim. gay para um ator hétero é muito interessante porque não sei se desconstrói o ator, não sei o Sim, que acontece, que eles adoram, né? Porque a projeção que isso traz, né, para a carreira deles é ótima, né? O que é bom no início, mas depois, né, hoje em dia, né, por mais gays interpretando os gays, né? Sei lá, Sim. não exatamente, sei. né? Exatamente. É isso, gente. Igor, agora? Bom, vou tentar ser breve, é, porque senão eu passaria 2 dias falando sobre esse filme. Uau. Bom, acho que não vai ser surpresa para ninguém. Uhum. Escolhi um filme que marcou muito a minha vida recentemente. Eu acho que eu nunca na minha vida, acho que nunca na minha vida esperei tanto por um fucking filme quanto eu esperei por esse. E nunca foi tão prazeroso esperar tanto por um filme e ele te entregar muito além das suas Eu expectativas. sei que filme é. Vamos Eu lá, tenho Eu acho que eu palpite. sei. Eu tenho palpite. Eu tenho palpite. Joguem seus palpites. Quem acertar ganha um tangue. Vamos Eu em não tenho Ah, é coro, palpite. esperto. gente. É Nasce esperto. uma Eu acho que é estrela. o documentário. Tcharam! Nasceu Olha, estrela, né? Nasce Essa uma estrela. estrela? Nasce uma estrela. Esperei muito pelo documentário Gaga 542. É incrível, é lindo, mas eu acho que eu nunca esperei tanto por Nasce uma Estrela. E esse filme me deixa muito, muito, muito feliz. Enfim, ele é super premiado, ganhou vários prêmios, bateu Sim, recordes. Se eu não me engano, é o filme
que a Warner mais lucrou em 2018, enfim. Olha só. E aí, sem contar que tem Shallow também, que quebrou vários recordes da própria Lady Gaga. Lady Gaga ganhou o Oscar como melhor atriz, enfim. Juntos e Shallow Now, né? Ela arrasou. E tem o Bradley Oscar por Cooper. melhor canção, né? Sim. E tem o Bradley Cooper também, incrível, ganhou também vários prêmios. Lindíssimo. Enfim, mas acho Maria que também. eu vou sentar nele. Tem um meme assim que eu adoro. Enfim, mas, enfim, independente de todas as premiações, enfim, só me deixa orgulhoso de ver a Gaga arrasando num trabalho que é totalmente fora do que o público conhece ela. Mas Shallow não me marcou pelo fato da Lady Gaga estar no filme, enfim. Isso foi o jeito que foi vendido, porque eu fui assistir Shallow porque era Lady Gaga, óbvio. Mas nossa, medo de dar spoiler, mas gente, estreia em 2018, se você não assistiu... Eu acho que todos os gays foram assistir porque era Gaga, né? Vamos falar a realidade. É um filme Eu fui assistir porque era Gaga. Eu acho que o público desse podcast já assistiu, então não acho que tem spoiler. Eu acho que é spoilão. Eu acho que é spoilão. É um spoilão, né? Então eu não vou falar sobre o final. Mas eu acho que a maneira como foi tratado a final, como foi colocada, a performance final da Lady Gaga é simplesmente impecável. Mas eu me molhei todinha naquela cena, gente, ela cantando no final. Acho que eu nunca chorei de soluçar tanto assistindo um filme quando eu chorei com ela. Eu não me lembro de um filme que eu chorei tanto também como esse. Nossa. Mas tempo que eu não chorava com o filme. E eu acho incrível como... O desfecho, né? Vamos colocar assim. Eu acho também. Eu acho injusto, inclusive, porque você não espera aquele desfecho do jeito que é montada a cena e você fica passado. A hora que caiu a minha ficha do que estava acontecendo, aí eu desabei. Falei, não acredito nisso, eu não acredito nisso. E o filme, o trailer te vende já um filme muito bom, te vende uma trama muito boa, mas ele não te dá gratuitamente as coisas, mesmo apresentando cenas do final do filme. Assim. Então, por exemplo, tem uma cena que a Gaga tem no trailer, né? Que a Gaga vai e quebra um quadro lá e tal, se joga no chão. E aquela cena no trailer, eu tive uma sensação dela, assim. Eu tive uma sensação de um momento que ela estava muito puta, muito irritada. Então, eu achei que ia ser um momento meio de adrenalina, assim, dela. E essa cena no filme, eu acho que é a cena que fez eu começar a desabar, assim. Exato. Essa cena da Gaga desabando é quando eu desabo junto. E é isso, assim, eu acho muito, muito bonito a forma como o filme fala sobre a depressão, sabe? Exato. Enfim, e sobre a ascensão, a estrela que nasce e a estrela que está decaindo, assim. Eu acho esse filme incrível. É maravilhoso. Não é à toa que já é a quarta versão que Hollywood produz desse filme, né? Sim. A cada vez que surge uma diva, essa diva tem a obrigação de gravar a sua versão. Se a gente pensar que as divas anteriores foram Judy Garland e Barbra Streisand. Isso. Nossa. E ainda teve a primeira que eu não sei quem é. Não lembro também. Posso ir pro meu último filme agora? Pode, fique à vontade. Pode. O meu último filme é um filme que eu também dei uma demoradinha para chegar nele, porque estava em dúvida entre alguns. Mas é um filme que ele trata muito despedidas. E quando eu assisti esse filme, eu também chorei como uma criança. E é engraçado, porque a gente sempre vê a despedida como uma coisa muito triste na vida. E nem sempre é muito triste. Assim, é triste, mas faz parte, né? A gente entra nessa vida sabendo que em algum momento a gente vai se despedir. E ao longo dessa vida a gente tem muitas despedidas, né? Esses dias eu vi um tweet no Twitter que era tipo:
você tem noção que um momento da sua vida você brincou a última vez com seus amigos e depois você nunca mais se falaram e esse momento não foi marcante, né? E Que teve louco, esse né? momento na nossa vida, Passada. que é o último momento a última vez que você brincou com seus amigos da rua, assim. O drama. E aí e esse filme trata despedidas que é apenas um passo da vida, né? Uma parte da vida. Que o filme é Toy Story 3. Ah, meu Deus. Ai, que Toy Story 3 ele lindo. tem muito isso. Ele trata Ai, gente. muito a despedida, né? A passagem de uma fase da vida, né? Tem os brinquedos ali quase no final, quase sendo derretidos, né? E depois tem eles também sendo passados para frente, que é um momento muito triste, mas ao mesmo tempo que a despedida é triste, é um começo de uma nova coisa, né? Então Sim. eu acho que é isso que é legal desse filme, é isso. Ele te mostra que a despedida faz parte da vida e nem sempre é só tristeza, porque geralmente a despedida vem acompanhada de um novo processo na sua vida, né? Sim, Então eu sim. acho esse filme maravilhoso. Acho que quem não chorou com esse filme não tem Sim. coração. Não tem coração, é verdade. É Olha, maravilhoso esse filme. Assim, no cinema a gente foi numa sessão noturna, só tinha os adultos chorando com o Toy Ah, Story que 3. lindo. É muito emocionante esse filme, gente. Muito emocionante. Eu adoro esse filme. Então, e meu filme é Toy Story 3. Você agora, seu último filme? Vamos. Ai, meu Deus. Será que estou Tcharam. preparada? E esse filme tem uma trilha sonora que é bafo, porque é feita por ninguém menos que David Bowie. O nome do Uau, ai meu filme é Deus. Labirinto. Ah, Esse sim. filme Dos é, anos 80, né? No meio do meados dos anos 80, né? no meio dos anos 80. Esse filme é maravilhoso, é uma fantasia. Uhum. Ele é baseado nos personagens do Jim Henson, só que ele é feito pelo George Lucas. Então, é um filme da Lucasfilm, com os personagens do Jim Henson, e o David Bowie faz a trilha sonora e ele atua como o vilão do filme, que é o Rei dos Duendes. E Uhum. tem a icônica Jennifer Connelly. Ela é uma adolescente de 16, 17 anos. E ela tá fazendo. Ela tá cuidando do irmãozinho mais novo dela, que os pais dela vão sair e ela tem que cuidar do irmão. Só que o menino começa a chorar e ela começa a recitar um poema e pede pro Rei dos Doentes levar o irmão dela embora, pra longe, não sei o quê. E aí começa essa aventura dela, tipo, aparece o Jared, que é o rei dos Goblins, que é o David Bowie. E ele aceita a oferta dela, leva o irmão dela embora, só que aí ela quer ele de volta. Ela começa a pedir ele de volta, o irmão de volta. Uhum. E aí ele negocia com ela, fala assim: se você chegar no final do labirinto, eu te devolvo o seu irmão. E aí ele abre lá uma passagem pra ela pra entrar no labirinto e não sei o quê. E aí começa a aventura dela. E é um filme que a trilha sonora é maravilhosa, mágica, assim. E os personagens são muito fofinhos. Tem uns personagens. O Ludo, gente. O Ludo é um bicho de 30 metros de altura. Bonitinho, né? Todo peludão, maravilhoso. E tem o Sir Lancelot. Ai, é um filme assim muito de quentinho, sabe? No coração. E ai, As maravilhoso. músicas também, bom, David Bowie, as músicas são As músicas perfeitas, são né? perfeitas. É um filme que me dá muita sensação boa de tipo, porque ele trata sobre crescer, assumir responsabilidades e como você lida com responsabilidades, como você lida com pessoas que querem tirar vantagens de você, como você lida com, enfim, como você lida com tornar-se adulto. Só que é de um jeito muito subliminado. É,
Bem E fantasioso, né? é bem fantasioso. Ele trata dessas coisas de crescer de uma forma muito lúdica. E eu acho sensacional. E o design dos personagens eu acho incrível. É, Os personagens são todos com atores também, não são? Tipo, os bonecos, né? Eu quis dizer. como assim? São que nem é feito no primeiro Star Wars, não é? Alguns. Não são Porque todos. tem uns que são com cordas mesmo, porque são muito pequenos, bracinho curto, não tem como. Ah, entendi. São marionetes. Você conhece esse filme, Gui? Conheço esse filme e amo essa música do David Bowie, que virou um clássico, né? Que é As the World Falls Down. Nossa, Ai, é gente, assim. maravilhosa essa Ou música. como eu, ou como eu canto pra Hum. zoar o Faustão. É E eu adoro a Jennifer maravilhoso. Connelly também, gente. Eu As gosto sobrancelhas muito de alguns icônicas, né? projetos. Nossa, uma mulher lindíssima, acho ela uma baita atriz, assim, realmente, concordo que ela escolheu algumas coisas estranhas na carreira, mas gosto dela como atriz, e essa música do David Bowie, gente, é um clássico, maravilhosa essa música, nossa. Até hoje toca muito Todas no as rádio. músicas. Todas as músicas dela desse filme é maravilhosa, essa trilha sonora é maravilhosa. Magic Dance, Nossa, eu essa cena é ouço maravilhosa. assim incessantemente. Se ela começa a tocar, eu tenho que ouvir pelo menos umas 10 vezes. E As the World Falls É Down também. legal. Ai, é linda, nossa, muito linda. Ai, parabéns por esse filme, lindo filme. Precisa assistir, precisa Parabéns, assistir. obrigado. Parabéns. É maravilhoso, maravilhoso. Assistam. É isso, meninas. Esses são os filmes que nos definem, Sim. que fizeram a gente ser a gente. Um pouquinho, Um né? pouquinho, um pouquinho, define um pouquinho. É, Todas muito satisfeitas com seus filmes? Sim. super, Com as super. indicações também, belíssimas indicações, né? Eu acho que o mais Assistam legal desse episódio todos. é isso. Essa troca, né, gente? Exatamente, assistam todos os filmes que a gente indicou. Mas a gente precisa começar uma tradição desse podcast que vai acontecer toda semana, né? É um quadro que vai ter toda semana. Cholas indica. Sim. Aliás, Uhul! indica cholas, né? Como a gente não. Como a Indicação. gente perdeu essa, Adoro, gente? adoro. Indica cholas. O indica cholas dessa semana vai ser filmes que você não pode morrer sem ver. Uhul. Uau, gente, que responsa. Sim. Responsa, hein? A gente vai deixar, ó, o Indica Cholas vai ser um quadro semanal que a gente vai indicar coisas para vocês consumirem, assistirem, verem, etc. Nessa semana, então, a gente vai indicar filmes que você não pode morrer sem ver. Gui, você quer começar? Quero, gente, vou indicar um filme, vou ser bem breve nessa indicação. Filme também antiguinho, mas, gente, é lindo, assistam, que se chama O Milagre Veio do Espaço. Maravilhoso. Mistura um pouco de drama com ficção científica. É uma coisa linda, gente, esse filme dos anos 80. Me lembro de assistir várias vezes quando eu era pequeno. Então, assistam esse É filme. É aquele filme lindo, é dos tocante. velhos? É um filme que. É o filme dos velhos, isso Como mesmo. resumir o filme? É o filme dos É, velhos? é esse mesmo. Ai, gente, mas é tão lindo esse filme. Nossa, eu Ah, não legal. lembro desse filme, preciso procurar. Eu É lembro da um, capa um na. milagre veio do espaço. E que vai reconstruir o prédio deles, assim. E aí vem os ETzinhos, né? Exatamente. Nossa, gente, eu Eu adoro. lembro da capa desse filme na lacradora. A Muito bem. lacradora. Na, laca- na locadora, olha. Então, essa é a minha indicação, gente. Igor, Show. indique. A minha indicação é um curta-metragem, olha só. Não é um Uh, longa, mas é um curta de um diretor
que é bem legal. É um menino muito gente fina, chamado Igor Luiz. O nome do curta é Procurando Estrelas. É um curta que eu tenho muito apreço e carinho. É um curta que fala sobre saúde mental, bullying e gordofobia nas escolas. É um curta bem importante, assim, principalmente porque a gordofobia é um tema inédito no Brasil, por mais aterrorizante que seja. É um tema inédito ainda no Brasil, que estão começando a se falar, assim, enfim. E é um filme que eu super indico e que eu acho que você não pode morrer sem ver, porque deu trabalho pra caramba pra fazer. Eu já assisti, é muito bom mesmo esse Eu filme. também já assisti. É muito bom. Maravilhoso. Ai, gente, para. Eu fico emocionado. Não sendo chora, isso. gay. É. Se sustenta, calma. O dramático aqui é o Gui. Exato. Sou eu mesmo. Você falou que tá no YouTube, Igor? É. Assim. Tá no YouTube. É só jogar lá, Procurando Estrelas, vai aparecer lá um curta-metragem muito lindo. E junto também tem um outro curta chamado A Falta que Faz as Estrelas, que também é do mesmo universo. E aí, se você, como eu indiquei um curta, se você quiser assistir algo maiorzinho, assista os dois curtas, Procurando Estrelas e A Falta que Faz as Estrelas, é uma combinação perfeitinha. É tipo o universo Marvel com 2 filmes, assim, né? Exatamente. É o início do universo Marvel. É o meu universo estrelado aqui. A minha Exato. Marvel. Eu, Sim. Pode ir. eu vou indicar um filme que, pra mim, durante muito tempo foi o filme que sempre considerei o melhor filme da vida, assim. Hoje eu não sei dizer, tá no top 5, mas é o Forrest Gump, que eu acho um filme maravilhoso, um filme super pra frente, assim, que mostra como a pessoa se supera, né? Como a pessoa pode se superar com todos os obstáculos em que a vida impõe e mesmo assim você pode se superar, pode obter sucesso na vida. Então, para mim, esse filme é maravilhoso. Se você, bichinha nova, não conhece, ou se você mais velho conhece, reassiste, porque é um filme para ver 1 milhão de vezes. Forrest Gump é maravilhoso, Tom Hanks. Eu amo esse filme e vale como dica de filme obrigatório para se ver. Ai, é lindo mesmo Show. esse filme, gente. Maravilhoso. Muito Cré? que bem. Meu filme, gente, é simplesmente a melhor comédia já feita na história do cinema. Nossa, que impactante isso. Uau. Uma... O Alto da Compadecida. Nossa, sim. Ai, que Ah, legal. Gente, Muito esse bom. pra mim é um filme que, tipo, ele ensina como se conta a história de um jeito muito brasileiro. Exato. É maravilhoso esse É um filme. filme de uma brasilidade assim ímpar e ele me ensina muito, me ensinou muito a gostar de história, de contar história, de ouvir histórias sendo contadas e é um filme assim maravilhoso. Ele figura pra mim fácil entre a lista dos 10 melhores filmes de todos os tempos, Sim, é porque é um ai, muito bom. filme delícia. muito amarradinho, muito dentro do próprio universo, se completando em si mesmo, sabe? Sim. Sim. É um filme assim muito perfeito pra mim. E ele brinca muito com esse negócio da comédia, da Divina Comédia, só que de um jeito brasileiro. E eu acho que é um dos melhores filmes já feitos, não apenas um filme de comédia, mas um dos melhores filmes já Em geral. feitos. Nossa, Ariano muito bom Suassuna, mesmo. Ariano É, Suassuna é incrível. Exato. é incrível, né, gente? Exatamente. E o Inclusive, os Matheus vídeos do Nastergaile Ariano. de João Grilo. Sim, Sim. Maravilhoso. O Matheus Nastergaile é um tesouro nacional, gente. exato. É maravilhoso também, gente. Inclusive, os vídeos do Ariano Suassuna falando assim sobre coisas, temas, vidas, enfim, além de ser engraçado e divertido, é uma aula, assim. Acho que ele tem esse Sim. dom da escrita e de contar histórias. Então, É. se você quer gastar a sua vida de uma maneira proveitosa, fica vendo os vídeos do Ariano Suassuna. Vale como uma dica extra, né? Ariano Suassuna é também um tesouro nacional, gente. Exato. Exatamente. Muito bom. Satisfeitas, meninas? Perfeito. Sim. Demais. Ótimo, adorei. Esse foi o nosso primeiro episódio, meninas. Muito Uhul! bem. Aê, Gostaram? gente, Satisfeitas? De buchinho cheio? satisfeitíssimas, amém. Sim, Sim. sim. Dicas belíssimas. É, Assistam Ai, tudo fiquei que a feliz. gente falou aqui, hein?
Isso, maratona, É, maratona. Maratona tudo. Vejam tudo. Ouçam as trilhas sonoras, porque trilha sonora tem que ser valorizada. Com Muito, né? certeza, muito. Concordo Com contigo. certeza. É isso, gente. Semana que vem a gente volta. Toda quarta-feira, um episódio novo do CholaCast em todas as plataformas. Escolha a sua favorita. Sigam a gente nas redes sociais, @CholaCast no Instagram, no Twitter, no Facebook. Lá a gente vai colocar também as nossas pessoais de cada um. Você pode seguir a gente também. E é isso, né, gente? Comente sobre o episódio, fale para vocês os filmes que mudaram a sua vida também. Indique pra gente filmes também, a gente tá aqui querendo conhecer coisas novas também. Indique pra gente filmes que vocês acham que são filmes essenciais para se assistir antes de morrer. Sim. O episódio, Adoro. lembrando, toda quarta-feira, em todas as plataformas. Sigam a gente nas redes sociais, @cholascast em qualquer rede. em todas as redes. E lá todas as informações que vocês precisarem sobre a gente também. Certinho? É isso, meninas. É isso aí, É isso, gente. Muito que meninas. bem, gente. Beijinho, até a semana que vem. Até semana que vem. Beijo, Um beijo. Até gente. semana que vem. Kisses, Beijo. kisses, kisses. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. semana que vem. Tchau.